Bem, galera, passando aqui para deixar aí mais uma revisãozinha da nossa parte de estatística cobrada aí pela banca César Gran Rio, tá? A gente vai começar falando sobre algumas coisinhas que tem aí nesse conjunto de valores. Já que pediu para calcular outliers, ver quantos outliers tem, você que está revisando, eu tenho certeza que você já leu algo sobre outlier, porque você não é bobo, vai fazer a prova, precisa desse conteúdo de estatística aí, tá? Então vamos lá, vamos começar assim. Se eu quero, por exemplo, trabalhar um conjunto de valores desse, envolver a palavra mediana, porque aqui tem a palavra mediana, você vai precisar pegar os dados e escrever esses dados em rol. O que é esse rol? É o conjunto de valores que você tem colocados em ordem crescente ou decrescente, tá? Mas é bom você escrever isso em ordem crescente. Isso é o rol, tá? Conjunto de dados colocados em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer isso? Quem é o menor valor? É 1. Depois de 1, gente, eu tenho o 7 3 vezes. 7, 7, 7. Já vou riscando aqui para não confundir. Depois eu tenho 8 uma vez. Tenho 9 duas vezes. 9, 9. Certo? Já risquei aqui. Temos o 10 também. 12. E finalmente o 35. Está aqui o meu conjunto de valores. Se esse conjunto de dados, ele fosse um número ímpar de dados, era só pegar o elemento central. Mas aí não tem só um, eu vou ter 2, que está bem aqui, ó. São 2 elementos centrais, que é 8 e 9. Então, como é que eu faço para mim chegar na minha mediana, professor? A mediana aí está muito simples. Eu vou pegar o 8 mais o 9, dividido por 2, somando aí vai dar 17, né? 17 dividido por 2, 8,5. Pronto, galera. Eu já tenho bem aqui a minha mediana, né? Deixa eu só colocar esse valorzinho aqui que eu não terminei não arrastando, colocando para cá, né? Tá aí, galera. A nossa mediana, eu já consegui achar ela. O resultado dela está bem aí, ó. 8,5. Gente, essa mediana, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Também pode ser chamada de segundo quartil. Quando você está estudando estatística, você pode ter certeza. Falou em mediana, é o segundo quartil. Professor, mas o que é esse segundo quartil que tem horas que se dá uma confusão na cabeça da gente? Olha só. Imagina que você tem isso aqui, você divide isso em 3 partes. Cada parte dessa aqui é 25% do conjunto de valores. Aqui é 25%, aqui 25%, aqui e aqui também. Cada 25% desse, cada parte dessa, é o que nós chamamos de quartil. Então o quartil 2 está bem aqui, ó, que é a mediana. Beleza? Então, nesse caso aqui, a mediana aqui nem é 8, nem é 9, eu vou dividir aqui ao meio. Então, bem aqui, jovens, eu tenho a minha mediana, ou poderia também chamar de segundo quartil. Vamos tratar assim sobre quartil. O que está à esquerda, você pode observar que isso aqui tudo está à minha esquerda, eu tenho um valor, um número ímpar de elementos. Eu pego o elemento central, certo? E coloco bem aqui, ó. Isso aqui é o meu primeiro quartil. Tranquilo? A mesma coisa, gente, eu faço aqui à minha direita, ó. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 5, mas tem um centralizado bem aqui, ó. Esse elemento aí é nada mais que o meu terceiro quartil do conjunto de valores. Tranquilo? Agora, olha só, galera, o que eu preciso saber aqui para mim continuar e entender isso aqui direitinho. Gente, quando eu pego um conjunto de dados que tem alguns valores que são acima da média, que são bem exagerados, esses valores nós chamamos eles de outlier. Vou colocar o nome aqui do ladinho, ó. Outliers. O que são os outliers, professor? Imagina o seguinte. Um grupo de pessoas, cada um ganha um salário e meio, um salário mínimo, menos de um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, todo mundo naquele mesmo patamar.
Aí de repente a gente bota lá o salário do Messi. Totalmente fora do padrão. Totalmente fora do padrão. Esse salário aberrante, esse salário discrepante, esse salário exagerado, é o que eu chamo de outlier. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos ver o seguinte, o que seria um outlier? É um conjunto, no conjunto de dados tem aqueles valores discrepantes que podem ser chamados de outlier. Isso é um outlier, é um valor discrepante, um valor aberrante, um valor absurdo, em relação aos outros valores impostos, colocados naquele conjunto de dados. Tranquilo? Então, galera, eu já sei quem é primeiro quadrante, primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. De posse disso, aí eu vou ter que fazer um boxplot, tá? Para mim verificar como é que vai ficar o meu conjunto de valores. Boxplot, eu vou até escrever o nome bem aqui, boxplot, também chamado de caixa de ferramentas e que também pode ser chamado de caixa de bigode. Temos uma hastezinha à esquerda e uma hastezinha à direita. E nós precisamos calcular o tamanho dessas hastes. Beleza? A gente precisa calcular esses valores. Galera, se eu continuo pontilhando aqui, ó, bem aqui na frente aparecem os pontinhos que estão totalmente fora da caixa de bigode, fora da caixa de ferramentas, fora do boxplot. Esses valores aqui, ó, que ficam fora, é o que nós chamamos de outliers. Beleza? São os valores que ficam fora. Bem aqui eu tenho o valor máximo da minha caixa de ferramentas. Bem aqui, gente, eu vou ter o meu valor, o quê? Mínimo da minha caixa de ferramentas. Agora, você, concurseiro, vai fazer a prova da caixa, tem que saber disso. Ó. Bem aqui tem um valor, aqui tem outro. Esse aqui é o primeiro quartil. Quem é o primeiro quartil? Sempre ficará aqui, ó. Quem é o primeiro quartil, professor? O primeiro quartil é 7. O segundo quartil, o terceiro quartil, quem é, professor? É 10. E bem aqui assim, gente, vai ficar o segundo quartil, que é a mediana, 8,5. Esse valorzinho aqui, ó. Aí eu trago ele para cá. Tranquilo? Agora, eu preciso calcular, gente, o tamanho, né? O tamanho dessa haste, porque o nome que isso aqui recebe é haste. Eu tenho que saber a haste bem aqui também. Qual é o tamanho dessa haste para poder fazer o que eu preciso, que é definir o valor máximo e o valor mínimo. Tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui, gente, é o que eu chamo de amplitude interquartil. Professor, como é que eu faço para me calcular essa amplitude interquartil? Muito simples. Pega o quartil 3 menos o quartil 7, menos o quartil 1. É só fazer isso aqui, ó. Quartil 3, né? Quartil 3 menos o quartil 1. Ixi, Maria, apaguei aqui sem querer, né, pessoal? Apaguei aqui sem querer. Beleza. Quartil 3 menos quartil 1, ou seja, é 10 menos 7. Tá aqui, ó. É só pegar quartil 3 menos quartil 1 e eu encontro 3. O tamanho, gente, agora da haste, para me saber o final e o início. Tamanho da haste. Professor, como é que eu calculo o tamanho da haste? Muito simples. Você tem que lembrar, isso aqui é uma fórmula, viu? É 1,5 vezes a amplitude. Quem é a amplitude? É 3. Então, meu valor aqui, ó, 4,5. É o comprimento da haste. Gente, então significa que nesse valorzinho bem aqui, ó, nesse finalzinho aqui, no máximo, o valor que eu vou ter lá é o 10 que já estava, mais o 4,5. Então, bem aqui é 14,5. Bem aqui é 14,5. Então, para a esquerda é só diminuir o tamanho lá, que no caso era 4,5. Então, bem aqui vai ser 2,5. Pronto, gente. Eu já tenho a minha caixa de ferramentas, o meu boxplot, a minha caixa de bigode resolvidinho.
Tá? Então tem algum valor, vou até apagar aqui que está meio estranho, bem aqui, ó. Aqui está meio estranho aqui, ó. Eu vou colocar o valor certinho lá, né? Que é os 14,5. Aí eu olho no conjunto de dados. Tem algum valor aqui nesse conjunto de valores que ultrapasse 14,5? Tem. Esse valor é 35. Isso aqui, gente, é um outlier. Beleza? Veja à esquerda, tem outro valor bem aqui, ó. Certo? Quem é o valor? Seria o número 1. Porque o 1 no conjunto de dados, ele está bem antes do 2,5. Então, resumindo, os valores que ficarem à esquerda do valor mínimo e à direita do valor máximo são aqueles elementos que a gente chama de outlier. Então, na verdade, agora eu posso olhar para a questão e ler as opções. Ó, ele diz que a mediana é 5. Cara, a mediana não é 5, já está fora a primeira. A letra B também não está certo, a letra C também não está certo. A minha resposta vai ficar entre a letra D e a letra E. Vamos olhar a letra D. A mediana 8,5. Perfeito. E o valor de 35 é o único outlier do conjunto de dados. Não, tem dois. Tem um aqui e tem outro bem aqui, ó. Outro outlier. Então não é a letra D. Gente, sobrou simplesmente a letra E. Bem simples aí, né? Ele diz que a mediana é 8,5 e os valores 1 e 35 são os únicos outliers do conjunto de dados. Questãozinha bacana, portanto, o meu resultado é esse aí, ó. Letra E para os alunos espertinhos, beleza?